Bom, então dando continuidade aqui nos exercícios da lista que foi proposto, fiquei com o lista 1, exercício 4. Então vou fazer com você aqui. Ele pede para a gente desenvolver um programa que recebe o valor de um produto e devolve as formas de pagamento, com valor à vista de 5% de desconto, ou 3 parcelas iguais, ou 10 vezes com acréscimo de 20%. Bom, então começando, eu falei que x é igual a float, que significa que pode ser um número quebrado. Aí eu coloquei input e o valor do produto. Então, ele vai pedir para a gente escrever o valor do produto quando a gente for rodar o código. Bom, y, eu também coloquei float, pode ser um número quebrado. Aí, x, que é o valor do produto que a gente colocou, vezes o valor à vista, que é 5% de desconto. Bom, z, eu falei que são as parcelas iguais, as 3 parcelas iguais. Ou seja, x igual dividido por 3, que x é igual ao valor do produto. E w, o 10 parcelas de 20%. Então, ó, faz x vezes 1,2, que é 20% a mais, dividido por 10, que são as parcelas. Aí eu falei print, valor à vista, vírgula y, para dar o nosso valor de y, o valor de z e o valor de w. Bom, então vamos rodar aqui, falar que o produto foi R$10. Então ele vai mostrar para a gente com um desconto de 5%, vai ser 9,5, 3 parcelas iguais 3,3, ou 10 parcelas de 20%, 1,2, cada parcela, né? Perfeito. Agora, passando para a lista 2, exercício 3, ele pede para que a gente desenvolva um programa que exiba um cardápio. Então, refrigerantes ideais, suco 8,5, coxinha 5,5, hot dog 12,75, pastel 9. Então, a gente tem que fazer duas perguntas ao usuário, o que deseja beber e o que deseja para comer. E após essa escolha feita pelo usuário, o programa deverá exibir o valor a ser pago. Então, começando a definir que conta underline rest, que é a conta do restaurante, vai ser a comida e a bebida. Então, eu estou chamando comida e bebida, que é a conta do restaurante. Essas duas variáveis. Então, usando a fórmula if para a gente determinar os valores de cada variável, eu falei que bebida igual, que tem que ser igual ao refrigerante. O valor da bebida, que é VBEB, é igual a 6. E else, que é se não for 6, quer dizer que vai ser 8,5. Por quê? Se ele não pedir um refrigerante, quer dizer que ele está pedindo um suco. O suco custa 8,5. O else serve para isso. Bom, aí voltando para o if, eu falei que comida, quando é igual, que tem que ser coxinha, o valor da comida é 5,50. Elif, que não é o else, é quando você quer colocar outra variável junto, sem ser o else, né? Quando tem mais de uma variável. Então tem um hot dog junto. Então, quando é igual ao hot dog, é 12,75. E else, se não for nenhum desses dois, vai dar R$9, que é o pastel. Bom, então V conta, que é a conta total, é igual a VBEB mais VCOM, como eu coloquei aqui. E eu quero que retorne a VConta. Bom, então eu fiz todo esse programa agora chamando nos comandos. Eu falei que beb é igual input para a gente escrever, e a gente vai ter que digitar a comida que foi selecionada. E o comando com, que é a comida, vamos ter que selecionar a comida selecionada. Aí o total vai dar a conta do restaurante com e bebe, como eu coloquei aqui, tem que colocar as duas variáveis que você colocou. E eu quero que print o total. Então, vamos colocar aqui que eu escolhi a bebida refrigerante. E a comida eu escolhi uma coxinha. Ou seja, quando a gente escolhe refrigerante e coxinha, a nossa conta vai dar R$11,5. Beleza, agora indo para o exercício 2. Ele quer que a gente desenvolva uma tabuada capaz de gerar uma tabuada de qualquer número inteiro entre 1 a 10. E o usuário deve informar qual número ele deseja ver na tabuada. Bom, então a gente tem um exemplo aqui da tabuada do 5, e eu escrevi então que S é int, que é um número inteiro, não é mais float, e input, para a gente escrever o digit S, que é o nosso número que a gente está escolhendo. Bom, então eu falei que for j in range 1,11,1. Eu quero que ele chegue até 11,
de 1 em 1. Começando no número 1. Quando eu coloco 5, por exemplo, digitando o código aqui. Quando eu coloco 5, ele vai de 1 em 1. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. E aqui, né, eu quero que ele comece do 5. Então, se eu colocar 2 aqui, por exemplo, ele vai começar no 10 se eu escrever 5. E aqui, se eu colocar... E aqui, se eu colocar um outro número, por exemplo, 2, ele vai pular para o 5, 15, 25, 35, porque é 5 vezes 1, 5 vezes 3, ele está pulando 2. Bom, agora o exercício 1 da lista 4. Ele quer que desenvolva um programa que receba 10 números inteiros e grave uma lista. Em seguida, o programa deve encontrar a primeira posição do maior elemento da lista e exibir essa posição. Bom, o que eu fiz? Eu escrevi que lista é igual a uma lista vazia, sem nada. O N, ele significa um número que a gente quer, o número de elementos que vai ter dentro da nossa lista. Eu botei 10. Então, for i in range n, que é o número de elementos que a gente tem, 2 pontos. Aí eu coloquei o valor é igual a int, que é um número inteiro, que ele pede no enunciado, input o elemento do valor. O lista.append significa que ele vai colocar um valor dentro dessa lista. Então, por exemplo, quando a gente for dar o valor, quando a gente for dar esse código, os números que eu colocar, ele vai ser adicionado dentro dessa lista. Aí aqui, para chamar esse código, eu botei o maior valor é igual ao máximo da lista, que a gente quer o valor máximo, o maior elemento da lista. E a posição da lista index é que esse index ele vai achar para a gente esse maior valor. Então, ele vai determinar para a gente, ele vai encontrar algum valor nessa lista, que a gente quer o máximo. E depois eu printo a posição. Então, quando eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, botar 90 aqui, e 6, 7 e 5 aqui. O maior elemento foi o 7, que é o 90. Ok. Bom, na lista 7, o exercício 10, o último exercício, ele faça um programa que leia do teclado a quantidade de casos corrigidos das últimas 3 semanas. Seu programa deve apresentar, então, a quantidade máxima de casos em cada semana. Portanto, eu criei também um número é igual a uma lista vazia. Eu coloquei aqui for i in range, que eu quero que comece do número 0 até o dia 21, que são 3 semanas, e pule de 1 em 1. Bom, aqui eu coloquei que n é igual a float, que pode ser um número quebrado, input e digite, e vai digitando os números. E aqui o número.append, como eu falei antes, para a gente colocar um número dentro de uma lista. Vai ser o nzinho que a gente vai digitar. Eu quero que printe esse número. Agora, passando aqui para varp, coloquei também uma lista vazia, e falei aqui que for i in range, que começa do número 1, chega até 21 e pule de 1 em 1. Então, aqui eu coloquei aqui das 21 vezes o número e o izinho que a gente vai... que foi selecionado aqui. Então, aqui tem 20, que se eu passar para o lado você vai conseguir ver, 20 vezes o número, e depois tem um varp append, que também a gente vai colocar todos os números dentro de uma lista, e o número V que a gente selecionar. Depois eu quero que print varp. Aqui eu já rodei porque é muito demorado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, e aqui vai dar o nosso resultado. Bom, é isso. Muito obrigado, professor, e até mais.